possível identificar um paciente grave na emergência pediátrica sem complicação? É possível identificar esse paciente rapidamente e já tratar com muita facilidade, entre 30 e 60 segundos? É isso que esse conteúdo traz para você hoje. Como é fácil identificar o paciente grave e agir para ele sobreviver e para você ter uma conduta muito mais assertiva em apenas 30 a 60 segundos, sem muitas complicações. Eu sou o Dr. Kaique, médico pediatra há 10 anos, com mais de 2.000 alunos, e nesse canal aqui do YouTube eu te ensino como atender a criança grave com muito mais tranquilidade, com muito mais assertividade, para que você possa dar um plantão com muita tranquilidade. Vamos comigo? O objetivo aqui dessa conduta que eu vou explicar para vocês, que é o triângulo de avaliação pediátrico, é você tomar conduta rápida, assertiva e de forma organizada para reconhecer o paciente grave. Foi aí que eles criaram o triângulo de avaliação pediátrica. Nesse triângulo, as partes dele são o quê? Aparência, esforço respiratório e circulação. Se você bate o olho nesse paciente e vê esse triângulo nele em 30 a 60 segundos, você sabe se esse paciente está grave ou não. Como é que é isso, doutor Kaique? Me explica, que eu quero saber esse trem de uma vez por todas para eu ficar bom. Então vamos lá. Aparência do paciente. Você vai olhar para a criança e avaliar como está o nível de consciência. A criança sempre não é espoleta, brincalhona, chega lá no consultório brincando. Se o menino chega no consultório assim, no colo da mãe, esse menino tá bom? De jeito nenhum, gente. Esse menino tá, o nível de consciência dele tá alterado. Se ele chega lá, caindo assim, ele tá bom? Não, ele não tá bom. Ou se ele chega chorando, 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 desesperado, e a mãe tenta colocar ele no colo, e o menino não para, não para, não para, tá agitado. Então, se você já sabe que o nível de consciência dessa criança é muito importante, você bateu o olho na criança, tá lá prostrada, largada, você sabe que ela tá grave. Você viu que isso não precisou de 10 segundos? A criança entrou no consultório, já deu para ver? O próximo, respiração. Você sempre vai avaliar o aparelho respiratório. Por isso que eu digo que você tem que tirar a blusa da criança. Então é o seguinte, quando essa criança entrou no consultório, você já vê a respiração. Se essa criança tá com taquipneia, opa, você sabe que ela não tá bem. Se ela tá apresentando ruído, na hora de respirar, sibilo, gemendo, você sabe que esse paciente não está bem. Então, só de você ver esse paciente entrando no consultório e só de você ver e ouvir, você já sabe que esse paciente não está bem, gente. O próximo, a circulação. Você olha para a cor desse paciente, ele tem que estar assim, ó, tem que estar rosinha. Se esse menino está pálido, que nem uma folha de papel, está acontecendo alguma coisa. Ou se esse menino está roxo, está acontecendo alguma coisa com esse menino. Ou se esse menino está muito vermelho, está acontecendo. Então, só de você bater o olho na criança e fazer o triângulo de avaliação pediátrico, você sabe que essa criança está grave ou não. Então, o primeiro passo é esse. Se a criança se move e te comove, ela ganha MOVE. MOVE é monitor, oxigênio e veia. Todo paciente grave, você vai monitorizar para ver a frequência cardíaca dele, oxigenar ele. Lembra que eu te falei que a hipoperfusão mata o paciente? Então, sempre oxigene o paciente e sempre pegue uma veia, sempre pegue um acesso venoso para você fazer medicação se você precisar. Por que eu coloquei aqui? Se o paciente se move, ele ganha MOVE. Porque se ele não se move, se ele não respira, se você chama ele, ele não atende, se ele não tem pulso, aí ele está parado, aí você tem que massagear. Mas se o paciente se comove, ele ganha MOVE, monitor, oxigênio, veia. A partir desse momento que você viu que esse paciente está grave, você monitorizou, pegou um oxigênio e pegou uma veia, você vai fazer outra avaliação nele. E agora, nesse momento, toda vez que você avaliar ele, você vai identificar alguma coisa e você vai intervir. Então, você viu que o paciente está grave, você identificou uma causa, você faz a intervenção para salvar a vida desse paciente. E é isso que a gente chama de avaliação primária. A avaliação primária é o famoso, é o famigerado A, B, C, D, E. Vocês sabem muito bem o que é o A, B, C, D, E. Então, o paciente passou pelo triângulo de avaliação pediátrica, entra no A, no B, no C, no D, no E. Se você já achar alguma causa, já intervém, já faz a intervenção e já salva a vida dele. Eu vou explicar mais para vocês, mas depois da avaliação primária, a gente faz a avaliação secundária e só depois a gente vai fazer o diagnóstico desse paciente. Paciente na emergência, pessoal. Paciente que está na emergência, muitas vezes eu não sei o que ele tem. Muitas vezes eu não vou saber o que esse paciente tem. Mas o importante para mim é tratar esse paciente, é salvar a vida dele. E para salvar a vida dele, muitas vezes você não precisa saber o que ele tem. Você vai se guiar pelo triângulo de avaliação pediátrico e pela avaliação primária e já vai fazendo as intervenções. Depois, no segundo momento, você vai se preocupar com o que ele tem.
Mas a princípio, você vai fazer isso aqui e salvar a vida dele, ou pelo menos estabilizar ele. Aqui, por que que o cientista, por que que o cara que inventou isso aqui bolou isso? Ele bolou isso porque ele foi de onde mata mais rápido para onde mata mais devagar. Então, sempre você vai para onde mata mais rápido e aí vai fazendo as intervenções e salvando a vida do paciente. O que que mata primeiro? Via aérea, gente. Concorda comigo? Se você tem algum problema de via aérea, o oxigênio não chega no corpo e essa criança vai morrer. Então, o que que pode acontecer aqui? Por exemplo, essa criança engasgou e não está entrando ar no pulmão, ele pode morrer. Essa criança está com a laringite inflamada, está com a laringe inflamada. Laringite, se ele tem dificuldade para o ar entrar, ele vai morrer. Se essa criança tem um choque anafilático e dá um edema de glote, ele pode morrer. Se essa criança está convulsionando e tem muita secreção na boca e essa secreção impede a entrada do ar, ela pode morrer. Então, o via aérea, o ar, é o mais importante. Se essa criança chegar na emergência, você faz assim, ó. Faz a extensão do pescoço, a extensão da cabeça, eleva a mandíbula que você libera a via aérea. Aí você aspira a secreção. Se tiver algum corpo estranho e você estiver vendo, você pode tirar. Se ela estiver engasgada, você faz a tapotagem nela. Ou se ela tiver, por exemplo, uma laringite, você faz adrenalina. Enfim, tem vários jeitos de tratar essa criança. Mas o primeiro A é o de via aérea. O segundo é o de respiração. O que vocês veem nesse paciente aí? Você vê que esse paciente, ele está com taquipneia, a saturação dele provavelmente está baixa, ele está com som, com gemido. Esse paciente está com uma bronquiolite grave, pessoal. Então você viu a respiração dele aqui, você conta a frequência respiratória, você vê como é que está o tórax desse paciente, você vê como é que está a saturação, se precisar você vai botando oxigênio, que você já vai dando um suporte para esse paciente. Lembra que eu falei para vocês que paciente que comove, que se move e ganha move? Esse paciente está com o quê? Monitor, oxigênio e tá com a veia também. Aqui não dá para ver, mas ele tá com a veia. Viu? Como aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta? E é isso. Então, o segundo é o B. Por exemplo, você viu que esse paciente tá com sibilo aqui, já bota oxigênio e já vai em busca de alguma causa. O segundo é o C, de circulação. Olha essa criança aqui, ó. Você tá vendo a cor da pele dele? Ele tá com uns branquinhos entremeados com roxinhos. Isso aqui a gente chama de livedo reticular. Isso pode dar quando a criança está com a hipoperfusão. Olha que interessante. Quando a gente está com a hipoperfusão, quando a gente está com pouco oxigênio no corpo, o corpo é tão inteligente, eu fico pirado em ensinar medicina, porque medicina é muito lindo. O corpo é tão inteligente que o que ele faz? Ele faz assim, ó. Os órgãos mais importantes quais são? O cérebro e o coração. Então o corpo, ele faz uma vasoconstrição em todo o corpo para levar esse sangue e esse oxigênio para os órgãos mais importantes. Então a pele, ela faz uma vasoconstricção. Ali você está vendo uma pele com tempo de enchimento capilar prolongado, sem sangue praticamente. Por quê? Porque os órgãos mais importantes estão sendo perfundidos, porque se o coração e o cérebro parar, você pode ficar com a lesão e morrer. Olha como é interessante isso, medicina é muito massa. Então aqui você já vê um livedo reticular. Aqui se essa criança tivesse desidratada, você poderia fazer um soro fisiológico, um ringer lactato na veia. Se essa criança tivesse com choque, você poderia colocar uma adrenalina, uma dobutamina, uma noradrenalina, enfim, existem várias drogas que tratam isso. E aqui na circulação, você vê o quê? Tempo de enchimento capilar, você vê perfusão, você vê também a frequência cardíaca. Olha só, a frequência cardíaca no bebê é diferente do adulto. No adulto é tudo mais devagarzinho. Olha só, no bebê é tudo mais acelerado, ó. Tá vendo? Bebê recém-nascido de 70 a 170, isso aqui é normal. Se tiver acima disso, tá com taquicardia. Precisa decorar isso? Tá doido, ninguém decora isso não, eu também não sei isso não. Quando eu preciso, eu vou lá e olho. A gente tem que gastar nosso cérebro, nossa energia, nossa inteligência com coisa que a gente precisa saber, que é o raciocínio clínico. Agora, isso aqui tá em qualquer livro, qualquer Google que você dá, tá isso aqui. Aqui, no C de circulação também, você tem que ver se o paciente está com hipotensão. Na pediatria tem esse esqueminha aqui. Aqui, na pediatria, a gente vê a pressão arterial sistólica só, para saber se o paciente está com hipotensão. Recém-nascido a termo, de 0 a 28 dias, menor que 60 de pressão sistólica, o paciente está hipotenso. De 1 mês a 12 meses, menor que 70, o paciente está hipotenso. De criança de 1 a 10 anos, o que você faz? Você pega idade em anos vezes 2, por exemplo, criança está com 4 anos, 4 vezes 2, 8. 8 mais 70, 78. Se a pressão sistólica estiver abaixo de 78, esse paciente está com hipotensão. E em crianças maiores que 10 anos, menor que 90 é uma hipotensão. Vocês sabiam que hipotensão na criança a gente via dessa forma?
Conta aí nos comentários para mim se eu sabia ou não sabia. O D, a gente vai ver disfunção e incapacidade. Aqui no D, agora a gente vai avaliar o neurológico do paciente. Como é que a gente avalia o neurológico do paciente? Através da escala de Coma de Glasgow. Como é que é a escala de Coma de Glasgow? A gente vê abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. E aí a gente coloca na tabela e vai dando uma pontuação. Quanto menor a pontuação, significa que o neurológico dessa criança está prejudicado, tá bom? Você já sabe que a escala de Coma de Glasgow inferior a 8 é igual a intubação orotraqueal na pediatria. Você também vai ver as pupilas do paciente, se elas estão isocóricas, iso é igual, anisocórica, diferente. Se ela está anisocórica, significa que pode ter uma lesão cerebral. Midriática pode ser intoxicação por algum remédio. Em adulto, cocaína faz isso aqui, ó, midríase. E paciente com miose também pode ser intoxicação. Então é bom você saber isso aqui, o neurológico da criança. E também na avaliação primária, lá no D, você vai ver a glicemia do paciente. Recém-nascidos com a glicemia abaixo de 45 ou crianças com a glicemia abaixo de 60, você tem que colocar a glicose para salvar o paciente. Você sabe que hipoglicemia pode dar convulsão, pode dar parada cardíaca, pode dar vários problemas. Eu vou até ensinar vocês a tratar aqui essa hipoglicemia, dar um bisuzinho. Lembra assim, ó, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ml por quilo de glicose a 10%. Por exemplo, paciente de 10 quilos, você pode aplicar 100 ml de glicose a 10% na veia dele para tratar essa hipoglicemia. Se você utilizar a glicose a 25%, você pode utilizar de 2 a 4 ml por quilo. Aqui é o E, tá? E de exposição. Você vai ver a temperatura, você vai ver se ele tem algum trauma e algum sangramento. Você viu como é sequencial? O A, o B, o C, o D, o E? Você viu como isso tudo está na sequência? Como a gente está partindo do que mata mais rápido, do que mata mais devagar? E é assim que a gente faz. Pessoal, depois que você tem essa avaliação primária, você tem a avaliação secundária. Depois que você identifica alguma causa que pode matar o paciente rápido e trata esse paciente, aí que você vai fazer a avaliação secundária. O que é avaliação secundária? É você conversar com o paciente para tentar entender o que aconteceu. A gente usa esse mnemônico aqui chamado SAMPLE. O que significa isso? É só para facilitar a nossa vida. Você vai perguntar os sinais e sintomas da criança. Por exemplo, aquela criança lá que estava cansada, você vai chegar, vai colocar o oxigênio na criança e aí depois você vai perguntar para a mãe, mãe, o que aconteceu? É assim que funciona. Ah, o menino está com tosse, catarro, tem 3 dias, agora começou a ficar cansado. Ah, pode ser uma bronquiolite, ó. Entendeu? É assim que você faz. Por exemplo, uma criança chegou todo pálido. Aí você pergunta para a mãe, você vai, trata, coloca o soro na veia, coloca o oxigênio. Depois você vai perguntar, mãe, o que aconteceu? Ela vai chegar, ah, o menino está com vômito e diarreia. Aí você sabe que ele está com com choque hipovolêmico, entendeu? Então você trata antes mesmo de saber o que está acontecendo. Aqui no A você vai ver se ele tem alergia. Por exemplo, o menino está com placa no corpo, está com falta de ar, ele pode ter comido um camarão e está com alergia, ou tomado um remédio e está com alergia, pode acontecer. Se ele toma alguma medicação, ele já tem alguma doença, o passado médico dele, né, se ele tem alguma doença, last meal. O que significa isso? Última refeição. Quando foi a última refeição desse paciente? Por que é importante saber? Porque se você precisar entubar esse paciente e ele tiver com o estômago cheio, pode broncoaspirar. E os eventos que levaram à condição, né? O que estava acontecendo? Ele estava na rua, ele não estava, ele estava comendo alguma coisa. Então é assim que você faz essa avaliação. E depois que você faz a avaliação secundária, você vem para a hipótese diagnóstica, que é a última coisa que você vai fazer. Vocês viram como é simples quando você entende isso com quem sabe te passar? Então agora, olha que transformação. Você aprendeu a avaliar quando o paciente está grave, aprendeu a salvar a vida dele. E se esse conteúdo agregou de alguma forma no seu conhecimento, na sua prática clínica, curta esse vídeo e já se inscreva no canal, porque por aqui toda semana eu trago vídeos novos que vão impactar a sua prática médica e te transformar num médico emergencista que atende crianças graves muito melhor.